Gente, desde que o Neymar voltou pro Santos, eu sinto que a nossa comunidade, aqui eu falo dos canais do Santos e tudo mais, eu sinto que a gente tá vivendo muito um oba-oba do ponto de vista financeiro. E aí quando alguém aponta alguma coisa, a gente vai lá e critica. Ah, não sabe nada, fica aí, está puto porque o Santos tá fazendo uma janela foda, está puto porque o Santos voltou a ser competitivo, etc. Eu acho que tem um pouco desse sentimento, a gente querer voltar a ser feliz, porque foram anos, eu não tô falando só o ano do rebaixamento, nem só o ano da Série B, os anos anteriores que antecederam o rebaixamento, com uma tentativa do antigo presidente de fazer uma gestão de austeridade, prometendo um futuro melhor, pagando dívidas. Então, quando o Santos se recuperasse financeiramente, retomaria o potencial para poder voltar a ser do tamanho que a gente conhecia. E isso deu completamente errado, a gente lembra. Então, a gente está traumatizado com relação a tudo isso. Então, como que a gente vai criticar uma janela que eu mesmo já falei que é a melhor janela da história do Santos, com o Neymar, sem dúvida, né? Que coloca a gente num outro patamar de disputa. O Santos entra no Campeonato Brasileiro com o Thiago Maia ou sem Thiago Maia como um dos possíveis candidatos. O Campeonato Brasileiro, assim, você tem um favoritaço que é o Flamengo, o Palmeiras agora com o Vitor Roque correndo por fora, mas o que será do Botafogo, que é o atual campeão, se remodelando completamente, inclusive técnico? Esse Cruzeiro que não encaixou ainda, o Corinthians que tem uma defesa fragilizada, né? O que será? O Internacional, que fez um ótimo segundo turno, mas agora perde alguns jogadores importantes. O que vai ser, né? Ninguém sabe. Eu acho que o Santos está no bolo desses times que podem brigar, seja por Libertadores, e aí quando você está em Libertadores, a depender da distância que você está, você pode brigar por título. Então como é que a gente vai falar mal de uma janela dessa? Não é a questão. Só que aí eu sinto também que a gente vai para um outro caminho. Que é tipo assim, ah não, é isso aí mesmo e foda-se, gasta o que tiver, o que não tiver, o importante é a gente voltar a ser competitivo e assim, o futebol ele não perdoa, porque o futebol não vai acabar no final de 2025, ele tem 2026, tem 2000, e aí 2026, ainda que o Neymar fique até a Copa, se ele for embora depois da Copa, seja para os Estados Unidos, seja para um outro time no Brasil, sabe? A gente não sabe. As coisas vão continuar. É claro que a gente tem que curtir o momento, o contrato do Neymar seja até o meio de 25, seja até o meio de 26, lutar para que seja até o fim da carreira dele. A gente tem que tentar, de alguma maneira, se estabelecer para tentar viver esse momento que a gente está vivendo por mais tempo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas, em algum momento, o Neymar vai sair. Seja indo para um outro time do Brasil, seja indo para um time do exterior, seja aposentando, em algum momento ele tá, porque ele tem 33 anos de idade, já falou que a última Copa que ele vai disputar, o Neymar me parece que não tem vontade de disputar uma outra Copa com 38 anos, estender a carreira. Claro, essas coisas podem mudar, mas ainda que ele faça isso, repito, vai acabar um dia. E como acabou a era do Pelé, como acabou, e o Santos nunca mais, assim, o Santos viveu de lampejos, né, depois da era do Pelé. O Santos nunca mais conseguiu se estabelecer com o principal time do Brasil por muito tempo, depois que o Pelé parou, né? Então, esse momento ele vai acabar. E a gente, claro, mais uma vez, nós temos que curtir o momento. Tô numa puta expectativa para amanhã, pro Santos jogar bem. Pô, quero ver o Roleza jogar, ainda que ele entre no segundo tempo. A gente tem que curtir a quarta e domingo, a gente tem que curtir uma classificação, a gente tem que ficar puto se perder. É isso, é o futebol, tá tudo certo. Só que a negociação do Thiago Maia, especificamente, me mostra que o Santos está indo por um caminho que pode também dar muito errado, como o caminho que o Santos adotou com o Andrés Rueda. E eu vou explicar por quê. Mas antes gostaria que você deixasse seu like, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para não perder absolutamente nada. Se quiser se tornar membro, para a gente é muito importante, ajuda esse canal a continuar existindo. E você tem uma série de benefícios aí exclusivos, como vídeos semanais, já tem vídeo meu essa semana. Respondi várias perguntas sobre o Santos bem interessantes a respeito do que eu penso para a temporada. Tem lives quinzenais que eu faço com o Edu, tem encontros semestrais, mas você assim que se torna membro, você já tem acesso via comunidade aqui do canal ao link para fazer parte do grupo secreto nosso lá no Telegram, só de santistas e tudo mais. E tá bem legal o grupo, então chega com a gente, tá bom? É muito importante, são R$ 7,99 por mês. Tem o botão aqui Seja Membro ou o link na descrição. Aliás, amanhã tem pós-jogo também, vamos fazer, enfim. Tá? Então vamos lá.
Por que eu acho que esse caso do Thiago Maia evidencia muito? A gente tá muito nessa parada, não. O Santos entrou nessa de contratar geral, porque o Santos está contando com o SAF, vai vir aí grana árabe, etc. Eu tô dizendo que não vai vir. Não dá para se afirmar nem que sim, nem que não, nada sobre isso hoje. Tô dizendo que o Neymar pai não tem um projeto que envolva, de repente, com algum investimento de fora comprar o Santos. Também não tô dizendo isso. A gente não sabe. O próprio presidente falou sobre isso semana passada e desconversou. Ele era um cara taxativo em afirmar que não ia acontecer e agora ele já começa a desconversar. Pode ser que tenha alguma coisa? Pode ser que tenha alguma coisa, mas hoje não tem nada. Hoje todas as contratações que o Santos está fazendo é por conta do clube. E aí, assim, quando você não consegue apresentar garantias bancárias sólidas para comprar um jogador parcelado. E eu não estou dizendo que isso vai ser para sempre. Eu acho que daqui a pouco o Santos vai conseguir acessar algum tipo de garantia. A gente sabe como que funciona o futebol e vai conseguir trazer o Thiago Maia, pelo menos para o brasileiro. A não ser que o Inter desista do negócio, o que me parece pouco provável na situação que o Inter se encontra com relação aos débitos. Mas o Santos deixou de ter o Thiago Maia, que seria um reforço muito importante, embora o Bom Tempo esteja jogando muito bem, o Schmidt esteja jogando muito bem, mas o Thiago Maia seria um peso muito importante para o Santos nessa reta final para tentar buscar um título de Campeonato Paulista. Dá para conseguir sem ele? Dá. Mas seria um cara importante. Ainda que fosse um cara de segundo tempo, um cara para entrar no intervalo, enfim. E o Santos não conseguiu, negociando há várias semanas com o Flamengo, por não ter condições de apresentar hoje uma garantia bancária decente para provar por A mais B que pagaria o jogador. O que isso quer dizer? Eu já dei o exemplo no último vídeo. Na mesma coisa, você ir numa concessionária, você resolve comprar um carro novo, e aí você não tem o dinheiro à vista para pagar e você vai fazer um financiamento. Quando você vai fazer um financiamento, quem vai receber o dinheiro vai ter que fazer vai ter que ter total noção que você tem condição de pagar. Você vai ter que apresentar os seus antecedentes, suas garantias, você vai ter que colocar os seus bens em jogo, porque assim que funciona. Né? E então, se você não tem condições de apresentar garantias bancárias sólidas, logo você não tem condição de comprar aquele carro. Ponto. E aí você não compra aquele carro. Hoje o Santos, me parece, o Thiago Maia mostra que hoje o Santos não tinha condição de comprar o Thiago Maia. Não tinha condição. Se o Santos não teve condições bancárias, não teve garantias bancárias para apresentar ao Flamengo, é porque o Santos não tinha condição de comprar o Thiago Maia. E por que o Santos está comprando o Thiago Maia? Me parece que é um all-in, de fato. Me parece que é um movimento, o próprio César Grafietti falou sobre isso, que é um movimento do Santos de tentar trazer o melhor elenco em volta do Neymar possível, para tentar estender aqui, deixar ele o mais feliz possível, o time mais competitivo possível, para tentar estender a passagem dele por mais tempo. E então, com as receitas que esse movimento, se ele tiver sucesso, você ganha mais lá na frente e consegue pagar isso que você está gastando agora. É um movimento válido? É um movimento válido. Se eu tivesse lá, eu faria algo parecido? Talvez. Talvez. Eu não tenho acesso aos números, eu não tenho acesso às planilhas, eu não sei o que eles esperam atingir com o Neymar, por exemplo. Imagino que existe uma planilha. O que a gente vai arrecadar se o Neymar ficar até o fim do contrato? O que a gente vai arrecadar se o Neymar ficar até o fim de 25? O que a gente vai arrecadar se o Neymar ficar até o meio de 26? Eu acho que deve existir esse prospecto. Se o Santos for um clube profissional, de fato, deve passar por isso, né? Pelo menos o departamento financeiro deve olhar para isso. E eu acho que é um movimento válido. O futebol é um movimento, inclusive financeiro, de risco, né? Quando o Palmeiras contrata o Vitor Roque, embora seja um jogador de 19 anos, ele está colocando 25 milhões de euros ali na reta, uma grana relevante, ele está arriscando. O jogador pode ser o jogador Atlético Paranaense, mas pode ser esse jogador que era reserva do Betis. É um movimento de risco, todo mundo se arrisca no futebol. A minha questão aqui é se o Santos está no momento, se o Santos financeiramente tem condições de se arriscar de fato. Né? Porque, como eu falei, o Neymar, se não vier uma SAF, se o Santos não aproveitar essa era Neymar agora, seja lá o quanto ela dure, para se tornar SAF, para ter um investidor internacional, para conseguir se sobressair no ponto de vista financeiro, corre-se o risco de, após a saída do Neymar e com esse monte de jogadores que o Santos adquiriu, com o elenco inflado, inchado, o Santos virar uma bola de neve financeira, começar a dever salários e não conseguir se manter.
mesmo de repente continuando bem esportivamente. Porque acho que se você montar um elenco à altura do Neymar, se o Neymar sair, não se acabam os prognósticos esportivos para o Santos. Então não se acabam. Acho que o Santos está montando um elenco muito interessante ao redor do Neymar, que vai ser bom inclusive sem ele. Era uma das coisas que a gente não tinha em 2013, por exemplo. O Santos tinha campanha de campeão brasileiro e com o Neymar em campo, e campanha de rebaixado sem o Neymar em campo. O Santos tem que ter, não pode ter uma Neymar dependência como o Santos já viveu no passado. O Santos tem que ter um time que saiba se arrumar e tudo mais. Eu defendo isso. Agora, até que ponto tudo isso está sendo feito de uma maneira estudada, tudo isso, todas essas hipóteses de saída do Neymar, de entrada de investimentos, tudo isso está na ponta do lápis, sabe? Eu acho pouco provável que esteja se você não consegue apresentar uma garantia bancária para um clube para contratar um jogador por um valor que é de 6 milhões e meio de euros, e esse valor para o Flamengo acho que é 3 milhões e meio, né, que é a dívida, que era 4, o Santos conseguiu bater meio milhão, uma coisa assim, né? Então é uma grana que é alta, mas não é tão alta no meio do futebol para o Santos não ter uma garantia bancária de que vai pagar. Né? Isso mostra muito a situação financeira do Santos nesse momento, que me preocupa muito para o futuro. Eu acho que, assim, como eu disse, a gente tem que viver esse momento, ser feliz, tentar... o time vem de 3 vitórias, embora contra adversários os piores do Campeonato Paulista. Times que não conseguiram fazer nem 10 pontos no campeonato. O Santos precisa se provar ainda dentro de campo contra times mais competitivos, e amanhã vai ter um ótimo teste contra o Bragantino, que vem melhorando. E se vencer, a gente pode ter todo o direito de ficar muito feliz, mas eu, como um cara torcedor do Santos, que já vivi várias e várias fases muito ruins, assim como vocês também, tenho certeza, até porque a gente vem de fases muito ruins, é muito recente, eu particularmente tenho medo da gente voltar para um lugar muito difícil. Muito difícil. E aí deixar de ser competitivo, porque está cada vez mais alto o nível para ser competitivo no Brasil, em termos financeiros. Você precisa tá fazendo algo diferente, você precisa ter um quê a mais. E hoje é muito difícil essa competição. Então, é claro, se vier SAF, se esse for o plano do Santos, ninguém sabe, porque o Santos não quer, de repente, fazer o torcedor ficar muito eufórico e tudo mais, e que tudo isso seja um grande plano para que o Santos seja vendido no segundo semestre, o Neymar fique entre uma montanha de dinheiro, ok. Mas pode ser que isso não aconteça, tá? E aí todo mundo vai se frustrar, pode se frustrar. O Neymar pode ir embora e o time pode ficar financeiramente insustentável. E a gente não vai ver isso da noite pro dia. Um time fica insustentável, demora-se um tempo para você perceber que aquele time é insustentável. Primeiro você vai começar a fazer empréstimos bancários para arcar com o salário de jogador. Aí depois os empréstimos começam a acumular e sua dívida de curto prazo aumenta. E aí você fica sem engasga no caixa. E aí você começa a antecipar a receita. Vira uma bola de neve. Daqui a pouco você já não tem mais poder para contratar jogador. Mas você contrata. Aí você tem que vender o melhor jogador do seu time para poder tapar um buraco. Aí sei lá, o Roleza tá jogando muito, tem que perder o cara porque você tem que pagar a janta. E aí vira essa bola de neve Santos Futebol Clube que a gente está cansado de conhecer. Eu não quero mais isso. Então assim, se no caso aqui a gente já fez as contas, eu fiz um vídeo que eu trouxe todos os números do Santos entre os jogadores que vieram e os jogadores que saíram, né, em termos de valores de contratação e valor de venda. O Thiago Maia era o que desequilibrava a balança. Né? Com o Thiago Maia, sem o Thiago Maia, o Santos praticamente gastou o mesmo que ele recebeu nas vendas que ele teve esse ano, considerando o Jair, considerando o João Lucas, considerando... tem alguns outros jogadores que agora eu esqueci. Mas enfim, considerando as saídas que o Santos teve, equipara, o Thiago Maia ele dava um salto a mais. O Santos gastaria mais do que arrecadaria. E a folha salarial subiu muito. Subiu muito, mas assim, muito. Se é que ela não tenha dobrado. Acho até que ela mais do que dobrou. Tá? Eu não acho que a folha salarial do Santos hoje seja de menos de 30 milhões de reais por mês. Uma folha muito alta. Então, isso me preocupa. Se a gente perder o Thiago Maia e isso vai fazer com que a gente tenha uma vida mais saudável de médio a longo prazo, tudo bem por mim. Eu quero muito o Thiago Maia pro brasileiro, acho que ele vai acabar vindo. É um cara campeão, um cara que traz uma série de alternativas que no momento que ele for contratado, se de fato ele for, eu vou fazer um vídeo aqui mostrando para vocês como que esse cara pode ser importantíssimo ao longo da temporada, mas por Santos perder ele no Campeonato Paulista, não tendo conseguido garantias financeiras, mostra que hoje o Santos
não tinha condição de trazer esse jogador. E aí assim eu fico perguntando, o Santos tinha condição de trazer tantos outros como trouxe? Porque nós são todos os times que pedem essas garantias. Então eu temo pelo futuro financeiro do Santos. Eu espero, e assim, tudo isso seria muito fácil responder se o Santos fosse um clube transparente. O Palmeiras, por exemplo, soltou o balanço já do ano passado inteiro. O Palmeiras soltou, teve recorde de receita, teve 1,2 bi no ano que o Palmeiras só ganhou o Paulistão, saiu em oitavas de final, tanto na Copa do Brasil como da Libertadores. E não foi campeão brasileiro e mesmo assim bateu o recorde de receita. O Palmeiras bateu o recorde de superávit, 200 milhões de reais superávit. É claro, eu não estou comparando os números, tá? O Palmeiras estava na primeira divisão, o Palmeiras tem um projeto sólido, administrativo, financeiro com a Leila Pereira, não é isso. Mas o Palmeiras você tem um balanço. Saiu o balancete do último trimestre. No Santos a gente não sabe os números de 2024. A gente sabe os números de 2023, que a dívida estava lá na casa dos 700 milhões. Quais são os números de 2024 no ano da Série B? Quanto que entrou e quanto saiu? Quanto que a dívida aumentou? O que essa gestão fez com as dívidas de curto prazo? O que o Santos pagou de dívida? O que o Santos fez? O que o Santos antecipou de receita? O que o Santos fez? Quanto que o Santos arrecadou com venda? Tudo a gente não sabe, porque o Santos hoje não divulgou o seu balancete do último trimestre, não divulgou o seu balanço de 2024, então a gente não sabe nada sobre as finanças do Santos. É tudo assim, o Rueda era um cara que não tem apreço nenhum pelo Rueda. Nenhum. Né? Ele tá brigando agora contra a expulsão dele porque entende que não teve dolo. Eu até concordo com essa parte, mas moralmente esse cara tinha que aceitar a expulsão dele do Santos pelo que ele fez com a instituição em termos de rebaixar o clube pela primeira vez. Eu não tenho apreço nenhum por essa figura, mas a gente tinha um mínimo de transparência. Não é porque deu errado no final que essa transparência era ruim, que se a gente pode aceitar essa nebulosidade com relação aos números financeiros do Santos. Eu sou sócio do Santos. Eu falo para muitos sócios aqui, a gente não tem noção dos números. Vocês sabem os números do Santos hoje, financeiros? A gente não sabe. Como que foi o ano de Série B, um ano mais duro da história do clube? O que entrou, o que saiu? Para onde foi essa dívida? Qual foi o déficit do time em 2024? Tenho certeza que foi déficit, certeza que saiu mais do que entrou. Então assim, além de tudo, essa falta de transparência dessa gestão me preocupa demais. Preocupa demais. E o resultado é a gente não conseguir contratar um jogador que tinha tudo acertado com ele, tinha tudo acertado com o time que ele vinha, né, o Internacional, mas que faltou as benditas garantias bancárias. Eu espero que elas cheguem. Espero que elas cheguem. Se isso não for fazer com que o Santos, que a bola de neve aumente lá na frente. Daí prefiro não ter. Mas se isso for planejado, eu espero que seja, né, como essa gestão prometeu, que seria muito bem planejado do ponto de vista financeiro, que o Santos apresente essas garantias, porque o Thiago Maia vai ser muito importante ao longo da competição, ao longo das competições, né, da Copa do Brasil e do Brasileirão nessa temporada. Quero saber o que você pensa. Comenta aí, deixa seu like, a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.